Olá, pessoal! Hoje iremos começar um novo tema na nossa disciplina de embalagem de alimentos. O tema de hoje é, na parte 1, sobre sistemas de embalagens. Bom, os sistemas de embalagem estão divididos em alguns tipos. Os tipos são ativas, inteligentes, atmosfera modificada, também chamada de AM, e atmosfera controlada, chamada de AC. Esses dois últimos, a atmosfera controlada e a modificada, compõem os chamados sistemas em função da composição gasosa, pois esses dois sistemas de embalagem, eles vão atuar ajudando na preservação do alimento, na ampliação do prazo de validade, não adicionando um conservante, mas sim modificando o ar, ou seja, a atmosfera que envolve o alimento. Seja aquele espaço, aquele ar que fica entre o alimento e a embalagem, seja no ambiente de armazenamento. Você tem uma câmara de armazenamento de frutas, então esse ar que está ali dentro tem a sua composição e suas características controladas. Coloquei aqui definição, né? O que é sistemas em função da composição gasosa? São sistemas onde ocorre a modificação gasosa dentro da embalagem ou fora da embalagem. No caso, fora da embalagem, seria no ambiente de armazenamento. O ar normal, ele contém vários gases, como oxigênio, gás carbônico, entre outros. Ao se retirar o ar de dentro de uma embalagem ou realizar uma troca de parte de um desses gases naturalmente presentes na atmosfera por outro gás, você tem o sistema em função da composição gasosa. Por exemplo, aqui nessa foto nós temos alguns vegetais. Esse ar que está aí dentro, a gente pode até imaginar que é um ar normal, comum, mas não. Ele é um tipo de ar, um tipo de mistura de gases em que tem baixa quantidade de oxigênio, por exemplo, mas também não é 100% sem oxigênio, já que são vegetais, e esses vegetais continuam um processo de respiração, mesmo após terem sido retirados da planta-mãe. Então, se você não proporcionar oxigênio, pelo menos uma parte, um pouco, ele vai passar por um processo fermentativo que não é adequado para vegetais folhosos, para verduras, como a gente conhece, verduras e hortaliças. Tá? Então, esse ar que está dentro, ele é um ar especial para possibilitar que reações de degradação do alimento, que são naturais do alimento, e também que o alimento não amoleça, não perca textura, não modifique sua cor, ou seja, ele vai ajudar a manter as características do alimento sem deterioração por um prazo mais longo, sem a necessidade de adicionar um conservante químico. Aqui eu fiz um esquema para vocês em relação para você entender o que é o sistema de embalagem. O sistema de embalagem, ele compõe o ambiente, a embalagem e o alimento. Então, tudo isso é o que a gente chama de o ambiente externo, a embalagem e o alimento, é o que nós chamamos de sistema de embalagem. Dentro do alimento, nós temos vários componentes, tá? Temos componentes gordurosos, que são oxidados na presença de oxigênio. Então, um alimento com muita gordura, ele não é adequado ter na sua atmosfera ao redor desse alimento alto teor de oxigênio, tá? Então, você tem que trocar esse oxigênio por outro gás que não realiza oxidação ou rancificação dos lipídios. Nós temos também oxigênio, vapor de água, H2O. Nós temos vários aromas, corantes, vitaminas que são bastante oxidados e alterados pela presença também de oxigênio, tá? Nós temos vários componentes proteicos, os que não são voláteis, ou seja, nós temos uma gama de substâncias dentro de um alimento. E essas substâncias, elas se modificam a partir de fatores do ambiente externo, como umidade, temperatura, gases, oxigênio, entre outros fatores. Então, a embalagem ela vai ter a função de isolar o alimento, tá? Da forma mais adequada em relação a esses fatores externos. Nos sistemas de composição gasosa, o que é que vai acontecer? Você vai modificar ou controlar
a composição de gases que estão ao redor do alimento, ou naquele espaço entre o alimento e a embalagem, ou no ambiente, quando esse alimento não é embalado, ele está em um ambiente de armazenamento, aquele ambiente ali tem uma composição gasosa controlada, ou seja, controlada no sentido de que gases estão ali e em que quantidade esses gases estão. Tudo, relembrando, tudo com o objetivo de reduzir as reações que vão deteriorar o alimento, tá? E prolongar a vida útil desse alimento sem necessitar de uso de aditivos químicos, conservantes químicos. Mas que tipos de degradação são essas? São oxidar um lipídio, oxidar um componente pigmentoso e o alimento ficar com a coloração apagada, seja perda de textura, o alimento ficar amolecido e assim vai. Bom, os sistemas de fusão em função da composição gasosa podem ser divididos em atmosfera normal, que é o alimento que é embalado normalmente nas condições do gás aqui ambiente que a gente respira, esse mesmo gás. Então, não tem nenhuma preocupação com o controle de que gases estão dentro dessa embalagem. Aí nós temos a atmosfera modificada e a controlada. Na atmosfera modificada, o acondicionamento é em embalagens que são barreiras a gases. Então, como eu estou modificando esse ambiente dentro da embalagem, então não adianta eu modificar o ambiente se a minha embalagem permite a entrada e a saída de todos os gases, a entrada do ambiente para dentro da embalagem para fora, para o ambiente externo. Então, você tem que modificar e tem que usar um material de embalagem que seja barreira. Lembra que quando nós vimos os materiais de embalagem, nós falamos das características. Um era mais permeável a vapor de água, um era mais permeável ao oxigênio, o outro não. Então, essas escolhas que você vai ter que fazer na hora que utiliza a atmosfera modificada. O ambiente gasoso interno ele é alterado durante a estocagem devido ao metabolismo do alimento, metabolismo sem acento, tá? Desculpem, do alimento e a permeabilidade do material de embalagem. Elas podem ser realizadas uma modificação tanto no início, no momento ali que você está fechando a embalagem, como ela pode também haver uma nova troca de gases durante o armazenamento. Já a atmosfera controlada, ele é num ambiente gasoso que fica ao redor do alimento, você controla manualmente ou mecanicamente durante a distribuição e estoque, tá? Então, a grande maioria é um equipamento que vai fazer essa troca gasosa, como a gente pode ver aqui nessa ilustração. A gente tem vários pallets com maçãs, por exemplo, tá? Ou qualquer outro vegetal, maçã, alguma hortaliça, tá? Então, ela fica nesse ambiente, nessa câmara. Vocês estão vendo que essa parte grande é como se fosse uma sala, que a gente chama de câmara de armazenamento, em que você tem os equipamentos. Esses equipamentos fazem a troca. Eles retiram oxigênio, por exemplo, e colocam CO2 ou nitrogênio, tá? Então, se uma reação de degradação de um alimento necessita da presença de oxigênio e eu estou retirando totalmente ou parcialmente esse oxigênio, essas reações vão ser reduzidas, a sua velocidade vão ocorrer muito devagar ou não vão ocorrer. Lembrando que no caso de frutas e hortaliças em específico, como são materiais que ainda respiram e na respiração precisam de oxigênio, o ambiente não pode ser totalmente livre de oxigênio. Outro ponto que você pode realizar é a retirada do gás etileno, que é aquele gás que é um hormônio do amadurecimento. Então, para que ele não amadureça muito rápido, para você poder armazenar e vender por um tempo maior, você faz a retirada desse gás que é liberado pelas frutas naturalmente no ambiente. Tá? Então, você retira esse gás. Aqui um exemplo. A gente tem uma composição da gasosa da atmosfera normal, 21% de oxigênio, pouco CO2 e muito nitrogênio.
Quando você faz um exemplo, tá? Isso daqui varia de tipo de alimento que está sendo aplicado essa técnica, se é vegetal, se é animal, se é laticínio, então vai variar, tá? Aqui é só um exemplo. A atmosfera modificada de 8 a 3% de oxigênio, ou seja, reduziu de 21 para 8 ou até 3%, aumentou a quantidade de CO2 e aumentou ou diminuiu levemente a quantidade de nitrogênio. Então, tem essa modificação. Mas, o professor, ainda tem oxigênio, ainda dá para oxidar. Mas, por exemplo, aqui é um exemplo de produtos vegetais. Como eu acabei de dizer, os vegetais não podem, ainda respiram, então eles precisam de um pouco de oxigênio. Eles vão respirar, mas de forma mais devagar. Lembrando que o processo de respiração dos vegetais, mesmo depois de serem retirados da planta mãe, ou da colheita, eles ainda continuam respirando. E esse processo de respiração agiliza o processo de deterioração. Então, você tem que possibilitar um ambiente em que o vegetal continue respirando, mas de forma mais devagar. E uma das formas é controlar a quantidade de oxigênio. Aqui algumas ilustrações de equipamentos que utilizam essa atmosfera, tá? Que podem inserir essa atmosfera nas embalagens. E as aplicações dos sistemas em função da composição da gasosa podem ser aplicadas em alimentos independente do volume, desde sacos plásticos até o ambiente da câmara fria, tanto controlada como modificada. Geralmente são formados, a composição gasosa é formada baseada na quantidade de oxigênio e dióxido de carbono, que são os dois principais gases utilizados nessas trocas e nesse controle da atmosfera, sempre objetivando aumento da vida útil, útil, tá escrito errado, tá? Sem o L, útil do alimento, e também para ampliar a vida de prateleira. Utiliza-se gases como O2, N2 e CO2, ar e etileno. Bom, algumas características e os principais gases utilizados. No caso do oxigênio, se ele está em grandes concentrações, ele permite a manutenção da cor vermelha das carnes e evita o crescimento de bactérias deteriorantes, que são anaeróbias, que são aquelas que não conseguem crescer na presença de oxigênio. Já, em compensação, as aeróbias vão crescer sem nenhuma barreira de impedimento desse crescimento, então já é um ponto negativo. Pode oxidar diversos componentes e nas frutas e vegetais, um certo nível, como eu já falei, é necessário para que não ocorra a fermentação indesejáveis dos tecidos, já que os frutos, as frutas e hortaliças, os vegetais, eles continuam respirando. O nitrogênio ele é quimicamente inerte, inibe reações de oxidação e o crescimento de fungos. Pela exclusão do oxigênio, tem baixa solubilidade tanto em gordura como na água presente nos alimentos e tem baixa permeabilidade na maioria das embalagens. Então, ele fica mais tempo retido dentro da embalagem. Já o gás carbônico ele é utilizado por ter efeito bacteriostático e fungistático, ou seja, ação em cima de parar, não de eliminar, mas de parar o crescimento de bactérias e de fungos. Se ele matasse bactérias e fungos, seria fungicida e bactericida, desculpa. O gás carbônico também é hidrossolúvel e lipossolúvel, ou seja, se dissolve tanto em água como em lipídios. Ele é estável, de baixo custo e eficiente contra bolores. As aplicações em alguns sistemas como vegetais, frutos e carnes, a atmosfera é modificada inicialmente e depois durante a estocagem. No caso de atmosfera controlada, é o controle contínuo da composição gasosa ao redor do alimento durante a distribuição e estocagem. É aplicada a diferentes tamanhos de embalagens e volumes, e o material de embalagem tem que ser bem selado, bem fechado ou bem isolado durante a sua aplicação em câmara fria. Já a atmosfera modificada é aplicada em embalagens individuais, mais aplicada em embalagens individuais que são vendidas diretamente ao consumidor. As aplicações, tanto da controlada como da modificada, ela depende da natureza e qualidade do produto inicial, da eficiência do equipamento de acondicionamento, da especificidade dos gases em relação ao produto, controle de temperatura e propriedade de barreira da embalagem utilizada.
Bom, aqui algumas referências, faça os exercícios e envie suas dúvidas.